Fala, meu primeiro ano! Tudo bem com vocês, meu povo? Vamos lá para mais uma semaninha, hein? Segunda semana de dezembro, né? De dezembro não, de novembro. Já tô querendo chegar a dezembro para acabar esse ano de 2020 para a gente começar um novo do zero, né, pessoal? Não, mas é a segunda semana de novembro. Opa, opa, opa. Ainda, infelizmente, ainda falta um pouquinho para dezembro para a gente terminar esse ano, né? Bem, na última aula, nós começamos o caderno de número 4 e nós falamos das palavras chamadas de falso cognatos, né? Que são os falso amigos, que são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas que na verdade são outras, né? Nós vimos aí duas tabelinhas, nós vimos palavras também cognatas, que são iguaizinhas, né? E nessa tabelinha aqui a gente pode ver palavras que são falsas, né? Parece uma coisa, mas é outra, né? Uma das mais simples aí é o parents, que parece parentes, né? Mas na verdade significa pais, né? Ou então custom, que parece costume, mas é fantasia, tipo para festa a fantasia é custom party, que eu costumo dizer, né? Bem, então nós finalizamos aí essa tabelinha e ficou faltando a gente começar essa parte aqui de adequação de uso, né? Então vamos lá, vamos acompanhar. Dissemos anteriormente que as palavras cognatas têm o mesmo significado em português e em inglês, mas é necessário tomar alguns cuidados para usá-las adequadamente. Tomemos como, por exemplo, a palavra professor. E eu disse isso na semana passada, comparando com o teacher, não é verdade? Em inglês, ela é usada para professores universitários em cargos altos, enquanto os professores de outras escolas e cursos são chamados de teachers, que são os ensinadores, né? Porque teacher é aquele que ensina, já que teach é o verbo ensinar. Então, como eu disse na semana passada, nem todo teacher é professor, mas todo professor é um teacher, digamos assim, né? Em português não existe esta distinção com relação ao uso da palavra professor ou professora. O fato de a palavra ter o mesmo significado não quer dizer que isto seja aplicável a todos os seus usos em um outro idioma. Assim, professor em inglês é o mesmo que professor ou professor em português, mas somente um tipo específico de professor, que é aquele que dá aula em universidades. Beleza? Então para vocês, eu não sou um professor, eu sou um teacher, porque vocês estudam aí no ensino médio, né? Então vocês vão ter professors quando forem para a faculdade. Do mesmo modo, a palavra gram, que significa grama, porém, né, não é a mesma grama que tem no parque, né? A gente sabe que tem a grama a 100 gramas de mozzarella, né? Então, é isso. Esse gram é a medida de peso. Não pode ser usado para grama no sentido de planta, porque aí é o grass, tá certo? Temos aqui a plaquinha, ó. Please keep off the grass. Por favor, fique fora da grama. Então aí é a grama que você pisa, né? Não pise na grama. E aqui gram, né, or grammy, a measure of weight, uma medida de peso. Vamos continuar. Verificando se vocês conseguem ver. Opa, opa, ainda bem que eu já percebi, né? A palavra process, que significa processo em português, não é usada para processos jurídicos, ações na justiça e etc. Né? Então, neste caso, vai ser lawsuits, okay? Or legal proceedings, tá bom?
Process é uma palavra com vários significados. É preciso que estejamos atentos ao uso adequado de cada um deles, porque em português pode haver traduções diferentes, né? Então, sabe assim, o processo de procedimento, né? Qual é o processo de fabricação do açúcar, né? Aí é uma coisa. Agora, eu tenho um processo na justiça, aí é lawsuits ou procedimentos legais, legal proceedings, beleza? Um outro exemplo que nós temos aí é em relação a banco, né? Aqui embaixo vai falar isso, porque o banco, nós temos o banco onde nós pagamos contas, onde nós sacamos, depositamos dinheiro, mas também nós temos o banco que nós sentamos na praça, por exemplo. Então é diferente e vamos acompanhar agora aqui, ó. Outro exemplo bastante interessante é a palavra bank, que significa banco no sentido de instituição financeira. Mas banco para sentar é bench, uma palavra completamente diferente. Então, bench é o banco que nós sentamos. Beleza? Falso cognato é sempre falso cognato? Essa daqui me deixa com raiva, porque essa daqui é sacanagem. Tipo, ó, vou até marcar aqui. Falso cognato é sempre falso cognato? Pô, a gente está falando aqui dos falsos cognatos, agora chega aqui para falar. Às vezes não é falso cognato, às vezes é. Tá de sacanagem, né? Pois é, toda língua tem um pouquinho disso daí, né? Palavras em idiomas diferentes, que têm a mesma origem comumente, sofrem ou sofreram alterações em seus usos e sentidos ao longo do tempo. Muitas vezes novos significados são criados, mas os antigos continuam existindo, ainda que mais raramente usados. Podemos perceber isso ao estudar muitos cognatos considerados falsos, mas que na verdade mantêm o sentido original preservado. Veremos aqui 3 exemplos importantes: realize, application e fabricate. Realize, que se parece com realizar, é uma palavra bem mais usada como perceber, certo? Então eu uso como perceber, mas também pode significar realizar. Veja exemplos contextualizados. Ó, isso daqui que não pode deixar de entender. Ó. Contextualizado. Os exemplos estão em um contexto, galera. Então, olha só o primeiro exemplo. I didn't realize she had been waiting for such a long time. Eu não tinha realizado que ela esteve esperando? Não, eu não percebi que ela esteve ou estava esperando por tanto tempo. Então faz mais sentido isso. Porém, o outro exemplo, all they wanted to do is realize their dreams while they are still young. Então, tudo que eles querem fazer é realizar seus sonhos enquanto eles ainda são jovens. Então, aqui a gente percebe o sentido de realizar porque está conectado com a palavra sonho. Você não percebe sonhos, né? Você realiza sonhos. Mas particularmente, para quem gosta de inglês, para quem quer falar inglês, eu consideraria um uso arriscado, porque todo mundo aprende que realize é perceber, né? Então, quando você diz que ele pode ser, um monte de gente vai virar para você e falar, tá errado, não é realize não, é come true, né? Que é aí tornar verdadeiro, realizar. Então, isso pode acontecer, então é melhor evitar, né? A não ser que você queira ostentar, falar, olha, desculpa, mas eu estudei com o meu teacher Fernando e ele disse isso, está na gramática da língua inglesa, que o verbo realize, quando está contextualizado, ele pode sim significar realizar por causa do seu significado original. Olha que chique, arrebentou, hein? É só tipo, pois é, mas ainda assim eu acho arriscado. Próxima palavra. Application.
Application, que lembra aplicação, é uma palavra bastante usada como candidatura, tanto que o verbo candidatar-se, né, para uma vaga, por exemplo, é apply, né? Então, principalmente para emprego, para vaga em cursos, universidades, bolsas de estudo e etc. Tá? Tanto que você recebe o formulário, está escrito application, né, que é um application form, que é um formulário de candidatura. Pode também significar uso prático de alguma ideia, equipamento ou ferramenta, e também está relacionado com alguns tipos de software que se popularizaram muito nos últimos anos, que chamamos de aplicativos. Exemplos: British universities accept applications from international students. Então, as universidades britânicas aceitam candidaturas de alunos estrangeiros. Então, aí, neste caso, é candidatura. E o próximo? The research has many practical applications in several different areas. Então, a pesquisa tem muitas aplicações práticas em diferentes áreas. Então, o contexto, ele acaba ajudando aí, né? Essa contextualização acaba sendo bastante benéfica, não é verdade? Vamos então para o último caso aí. Fabricate, semelhante a fabricar, é mais usada como inventar informações falsas do que como fabricar produtos numa fábrica. É importante, porém, destacar que fabricate é usado em linguagem escrita, como em textos jornalísticos e raramente na oralidade, né? Então, esse fabricate aí é no sentido de inventar informações falsas, né? Ele fabricou algo que não existia, né? The president denied the allegations and said that they were fabricated by his opponents. Então, o presidente negou as acusações e disse que eram invenções de seus rivais, dos seus oponentes, que elas foram fabricadas, inventadas pelos seus rivais ou oponentes. The kind of equipment is expensive to fabricate. Esse tipo de equipamento é muito caro para fabricar. Então, pode ser fabricar, sim, né? Mas a ideia principal dela aí acaba sendo de criar algo falso, certo? Bem, galerinha, nós vamos agora Intelligent Cities, um texto, né? Vamos começar a trabalhar com os textos agora. Vocês, deixa eu só verificar aqui se vocês estão vendo direitinho. Tenho que puxar mais para cá agora. Um pouquinho mais. Acho que agora vai. Isso. E só um minutinho, pessoal, que eu vou fechar a porta aqui por causa do barulho. Bora lá. Então vamos lá, nós vamos traduzir o texto. Eu vou traduzir junto com vocês. E na página 154 e 155, nós temos questões sobre esse texto que vocês vão fazer depois. E possivelmente não vai dar tempo de eu corrigir hoje, mas eu corrijo na semana que vem e fica para vocês fazerem aí essas atividades, tá certo? Bem, eu vou abrir aqui o nosso dicionário para procurar alguma palavra que eu acho interessante aí para vocês, que nunca tenha aparecido. Bem, o título do texto é How Wi-Fi is Reinventing Our City Parks. Como o Wi-Fi está reinventando os nossos parques nas cidades, né? Então, os parques agora têm Wi-Fi. Fala sério, hein?
A walk through New York City's Bryant's Park is a walk through time. Designed during the Great Depression of the site of a former reservoir. Vamos procurar essa palavra aqui, ó, né? And executed under the leadership of Parks Commissioner Robert E. Moses, the park was inspired by French classicist gardens. Parei aqui no garden. Não preciso procurar garden, que todo mundo sabe. É só para eu anotar aqui para parar, né? Então, ó, uma caminhada pelo Parque Bryant de Nova York é uma caminhada pelo tempo. Desenhado, né, durante a Grande Depressão, on the site of a former reservoir. Vamos ver esse reservoir aí, ó. Reservoir. Vamos ver se ele parece um cognato ou não. Opa, não é não, ó. Reservatório, né? Depósito, certo? Então, no lugar de um depósito, de um reservatório, o parque foi feito, certo? E ele foi executado sobre a liderança de Robert Moses, que é um comissionário, né? O parque foi inspirado nos jardins, nos gardens classicistas franceses, certo? Então, foi aí que veio a inspiração do parque. Vamos agora na sequência. Aqui. Its gravel paths in the shade of London plane trees suited the rhythm of life in pre-air-conditioned New York. Today the park, which sits behind the great main branch of the public library, has cafes, entertainment, a reading library, lawn games. Essa palavra é diferente para vocês. All amenities tuned to contemporary urban life. Então, vamos procurar essas palavras. Primeiro, gravel e path. Path aparece em bastante música aí. Led Zeppelin, quem gosta de rock and roll, ó. Um path é uma trilha, né? Um caminho, certo? Gravel. Cascalho, pedrinhas, ou seja, é um caminho, uma trilha de cascalhas, né? Então, suas trilhas de cascalhos, de pedrinhas, certo? Na sombra do London Plain, das árvores do London Plain, né? Combinam com o ritmo de vida na Nova York pré-ar-condicionada. Hoje o parque que está atrás, né, de uma aba, né, de um braço da biblioteca pública, tem cafés, tem entretenimento, tem uma reading library, que é uma biblioteca para leituras, né? Lawn games, jogos de lawn. Vamos ver o que é lawn. Lawn não é uma palavra que eu uso, eu prefiro usar grass, tá aqui, ó, que é o gramado, né? Então são brincadeiras no gramado, todos os amenities, né, necessários para a vida urbana contemporânea. Mas vamos ver o que é esse amenities. Já tem até no plural. Todas as comodidades, certo? Todas as comodidades para a vida urbana contemporânea. Vamos para o próximo parágrafo agora. One of the most important amenities, né, comodidades, ó, though, is invisible. A cloud of Wi-Fi hovers over the park, bringing, eu vou procurar hover aqui, mas a gente consegue descobrir pelo contexto até, né? Bringing activities that Moses, a truly ambitious human planner, could not have imagined. Those trees that shaded city dwellers out for a stroll
decades ago now keep the glare of touch screens. Vamos parar aqui, eu vou colocar no end aqui só para a gente parar, certo? Bem, uma das mais importantes comodidades, no entanto, é invisível. É uma nuvem de Wi-Fi que pelo parque, né? Que está no parque, né? Que paira, né? No parque, trazendo atividades que Moisés, um planejador urbano verdadeiramente ambicioso, não poderia ter imaginado. Essas árvores, né, que fazem sombra na cidade, né, há décadas, hoje mantém aí o glamour das telas touch, né, das touch screens. And despite the fears that mobile communication technology would drive us all into lives of wireless isolation, the opposite seems to be happening. Bryant Park, like myriad parks and plaza in other cities, is returning to a role it filled generations ago, a place to share, read, write, gossip and debate. In short, communicate. Communicate só para eu lembrar aqui onde que eu parei. Essa parte está mais tranquila, né? E, apesar dos medos que a comunicação móvel, né, a tecnologia de comunicação móvel nos traria, né, para nossas vidas de isolamento wireless, sem fio, o oposto parece estar acontecendo. O Brian, assim como os parques Myriad, as praças de alimentações em outras cidades, né, está retornando a um papel, né, que preenchia as gerações anteriores, um lugar para compartilhar, para ler, para escrever, para gossip, fazer fofoca e debater. Em resumo, comunicar. Estou surpreso. Vamos fazer todo esse parágrafo aqui até Citizen, tá? Como é que está o nosso tempo? Estamos quase no final. Technology has always shaped the city, changing our relationship to time, space, nature, and each other. But today's technologies are so small, it's hard to see how that happens. Yet, ubiquitous data and information communication technologies, que aí é uma expressão, né? ICT, such as smartphones, tablet computers, digital books, are changing the way we interact with the built environment and our fellow citizens. Então, a tecnologia tem moldado a cidade, né? Mudando o nosso relacionamento de tempo, espaço e natureza um com o outro. Mas as tecnologias de hoje são tão pequenas que é difícil ver como que isso acontece, né? Então aí fala das ubiquitous datas e as tecnologias de comunicação de informação, como os smartphones, computadores, tablets, livros digitais, estão mudando o jeito que nós interagimos com o nosso ambiente interno e com os nossos cidadãos, né? Último parágrafo não, porque tem do outro lado ainda tem um pedaço. Vamos lá então. The success of the rejuvenated Bryant Park raises familiar questions for designers and planners. What exactly are the essential ingredients of a great urban space? Can they be measured? In 1980, influential urbanist William Hawley White published The Social Life of Small Urban Spaces, a meticulous study of how people used open space in the city. White, who had been involved for more than a decade in the comprehensive plan for the New York, vamos parar aqui no New York, senão ficar muito grande, o sucesso do novo Parque Bryan, né, levanta questões familiares para os designers e os planejadores. O que exatamente são os ingredientes essenciais
para um espaço urbano de excelência. Eles podem ser medidos? Em 1980, o influente urbanista William Hall White publicou A Vida Social em Espaços Urbanos Pequenos, um estudo meticuloso, detalhista de como as pessoas como as pessoas usavam espaços abertos na cidade. O White, que tinha sido envolvido por mais de uma década no plano compreensivo para a cidade de Nova York. Vamos ver agora o último paragrafinho. Deixa eu ver se vocês enxergam direitinho. Não enxergam, por isso que eu vou arrumar aqui. Wondered if all the parks and plazas were actually performing the way the architects and planners assumed they would. So he began to watch people and film them. It was a radical project at the time, and no one had done any systematic research on how people actually used the space designed for them. Why were some brand new plazas empty while people crowded into others? Então ele imaginou se todos os parques e praças de alimentação fossem, na verdade, estivessem, na verdade, realizando o jeito que os arquitetos e os planejadores assumiram que eles fossem. Então ele começou a assistir as pessoas, observar, filmá-las, né? Foi um projeto radical naquele momento e ninguém tinha feito nenhuma pesquisa sistemática em como as pessoas de verdade usavam os espaços projetados para elas. Porque algumas novas praças de alimentações estavam vazias enquanto as pessoas lotavam outras. Belezinha? Então tá aí, ó, exercício 1 até o exercício 2 sobre esse texto. Você pode voltar a assistir novamente, que na semana que vem eu corrijo com vocês. Valeu, galerinha! Fiquem com Deus aí! Kisses, hugs and bye bye!